Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso... Eu vou até ler a partir do verso... Deixa eu ver aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto aos que lhe pedimos, certamente estamos certos de que obtemos o pedido de que lhe tivemos feito. Se alguém viu seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida. Presta atenção, aqui a mesma coisa Jesus está falando, aqui é a correção através do corpo da igreja. Quem come e quem bebe do corpo e do sangue se torna réu do corpo e do sangue, aqui do corpo. É a mesma coisa. Ó, se alguém vê o seu irmão cometer pecado, se alguém vê o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte. Isso porque, obviamente, tem pecado que é para a morte, que é exatamente o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado de desprezar a correção do Espírito Santo. Há pecado que é para a morte. Por esse, não digo que ninguém ore. Toda injustiça é pecado. Há pecado que é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Essa tradução aqui, ela não condiz com o original. Entenda o seguinte, quando uma pessoa ela está em Cristo, ela não peca. Por que ela não peca? Porque ela está acima. Ela está sentada em Cristo. Como Cristo é, eu serei. Quem santificou e quem foi santificado estão no mesmo nível. Hebreus 2, verso 11. Entende? Mas não é isso que essa versão está querendo dizer. Está querendo dizer que uma pessoa que está em Cristo, ela não vai falhar, que a condição para ela ser santa é que ela seja perfeita. Não é isso que está dizendo. Não peca, que está relacionado a direitos. Quem está em Cristo não peca. O pecado não tem autonomia. O pecado é uma obra do diabo. O diabo perdeu por completo o direito sobre quem está em Cristo. Por isso ele não peca. Quem peca é filho do diabo. Quem está em Cristo não peca. É réu do corpo, primeiramente, do meu exame pessoal e do corpo de Cristo. Entende isso? Quem está em Cristo está acima. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E esse Deus o guarda. E o maligno não lhe pode tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Presta atenção no que aqui está dizendo. Se você está em Cristo, o maligno, o diabo não pode tocar. Como é que o diabo toca? Com enfermidade, com opressão, com depressão ou com qualquer outro mal. Não pode. Se você tem essa consciência, o que é que você vai fazer? Você vai denunciar em Cristo. Você vai julgar. Por isso, quando você entra diante da Santa Ceia, que não é necessariamente ser o ritual da Santa Ceia em si, você está entrando em juízo. Para julgar os teus inimigos, toda a ferramenta preparada contra vós em juízo, vós as condenará. Esta é a herança dos santos, dos servos. Mas caso você seja negligente e despreza a correção do corpo de Cristo, o qual exerce autoridade sobre você, o que é que acontece? Você é cortado, tirado do rol dos salvos. Agora você vai pecar. E agora Deus não tem direito de entrar lá. Você já viu aquela parábola do jovem rico? Observe ali que o jovem rico, ele chegou para Jesus perguntando o que ele deveria fazer para herdar a salvação. Não é assim? Observe que assim está lá. O que é que Jesus disse? Jesus disse assim: vai, vende tudo o que tu tem e vem, segue-me. O jovem simplesmente baixou a cabeça e não obedeceu. Entenda isso aqui. Por que o Senhor Jesus mandou o jovem rico vender tudo que ele tinha? Essa é uma ordem que pode se estender a todos? Claro que não. Primeiramente, porque até aquele momento, o jovem rico obedecia, pertencia, era escravo, era servo do dinheiro.
E Jesus não poderia ou não podia salvar, tirar pecado de alguém que é servo de outro, no caso do jovem rico do dinheiro. Para que aquele jovem pudesse ser salvo, que foi a causa que ele veio perguntando, ele deveria pertencer a Jesus. E para pertencer a Jesus, tem que obedecer a Jesus. Como no caso do jovem, o maior opositor era o dinheiro, era o que ele tinha no lugar de Deus, era o que ele dava mais reverência ou louvor. Então, no caso, ele tinha que se desprender do dinheiro para que pudesse se produzir testemunho que ele pertencia a Deus ao ouvir. João 10:10 diz que Jesus disse: as minhas ovelhas só querem que ouçam minha voz. Então, só após uma pessoa pertencer a Jesus é que ele pode perdoar o pecado dos que pertencem a ele. Ele, Jesus, não pode perdoar pecado daqueles que não pertencem a ele. Por isso, quando uma pessoa deixa de ouvir ao Espírito Santo e ao corpo da igreja, que é o próprio Jesus, Efésios 1 diz que Jesus está acima de todo principado, de toda potestade, todos os nomes que se nomeia, e ele está acima de todo o poder, e ele é o cabeça e a igreja é o corpo de si mesmo. Então, a igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o mesmo Cristo, depois que a pessoa nos examinou, é réu do corpo. Se desprezar, essa pessoa perdeu o direito de pertencer à família de Cristo, aos filhos de Cristo, que por isso agora ele volta para o estágio anterior. Paulo falou mais ou menos isso. Quando isso acontece, a pessoa tem oportunidade, provou do reino vindouro, do poder do reino vindouro, e despreza por alguma razão. Na Bíblia tem alguns exemplos negativos, como Balaão, por exemplo, como o próprio Saul, irmão de Jacó. Ele disseram: é como um porco, após ser lavado, volta novamente a se lamear. É como um bêbado que faz o vômito e volta a comer de volta aquele vômito. É quando uma pessoa é limpa dos seus pecados e volta novamente para debaixo da opressão do pecado. Seria como o povo, após pertencer a Deus, voltar de volta para o Egito. E muitos voltaram. Então, quando isso acontece, é pecado para a morte. Não adianta pecar. Leia lá na Bíblia que nem com lágrima Esaú conseguiu espaço para arrependimento. Então, espero que vocês tenham aprendido que a autoridade que a nós é concedido, e na Santa Ceia, onde, digamos assim, materializa, mas esse juiz ele está permanente, agora mesmo pode estar permanente. O Espírito Santo falar ao teu coração, não despreze a voz do Espírito Santo, confesse agora, abandone, porque esse pecado é perdoado, não vem dívida, não vem conta para isto. Caso você não perdeu a voz do Espírito Santo, só tem um recurso a mais. Deus vai usar alguém para te corrigir. Essa palavra pode ser esse momento de correção. Aceite a correção. Leia lá, nós acabamos de ler, tanto João como o próprio Jesus disse: vê o teu irmão no erro, procura teu irmão. Se convencer teu irmão, você salvou uma vida. Mas caso teu irmão não aceite, procure pelo menos 2 ou mais pessoas até a igreja para ser testemunho da falta de sensibilidade, da falta de a pessoa não estar ouvindo. Considere ímpio, ou seja, está cortando essa pessoa, está tirando essa pessoa, voltou ao estágio antigo, na qualidade de pecador. E aí, você sabe. E o outro julgamento ali de Coríntios 11, depois de esgotar todos, aí você vai encontrar: porém, se nós não comermos, não tomar a Santa Ceia, já estamos condenados com o mundo, já não há mais esperança. Que Deus em Cristo lhe ilumine, em nome de Jesus.
Então,